para o seu coração nesta noite, certamente para fazer aquilo que Deus intencionou já há tempos para a sua vida. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, quarto Evangelho, capítulo 14. E nós temos Jesus nesse capítulo, nos capítulos aqui finais de João, numa conversa com os seus discípulos muito intensa, porque a conversa na noite derradeira, na noite em que Jesus seria preso. É aquela última conversa de uma hora tão difícil. E Jesus está então repassando conceitos, ensinos com seus discípulos, esclarecendo e inclusive respondendo perguntas. Vamos ver um trecho desta longa conversa, apenas um trecho. Vamos ler do verso 6 até o verso 11 do Evangelho de João, capítulo 14. Palavra do Senhor para o seu coração e a sua vida. Que o seu coração se abra para a palavra neste momento. Amém? Diz a narrativa do Evangelho assim no verso 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. No verso 6, Jesus afirma: Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Verso 7, Jesus diz: Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Mas Filipe tem uma pergunta no verso 8. Senhor, ou melhor, um pedido: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus responde no verso 9: Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E no verso 11 ele diz: Creiam, pelo menos, por causa das mesmas obras. É interessante observar o que está acontecendo à nossa volta nestes dias. Não é algo tão recente, já vem de tempos atrás. Um fenômeno que é descrito muito hoje em dia como a busca da espiritualidade. Algo que nos anos 60, possivelmente 70, não se falaria. Hoje em qualquer meio há um falar, um reconhecer que há um fenômeno desta tal busca da espiritualidade. E eu li um artigo em 94, na revista americana Newsweek, chamado A Busca do Sagrado, sobre uma pessoa chamada Rita McCloskey, que descreve bem o drama do ser humano nestes tempos nossos. Aquilo que nós vemos na mídia, aquilo que nós vemos entre os artistas, aquilo que nós vemos entre os amigos, quem sabe a parentela nossa. O artigo diz o seguinte sobre esta pessoa chamada Rita. Rita começou na infância frequentando uma igreja pentecostal. Na juventude frequentou outras igrejas. Quando estava com 27 anos, ela abandonou qualquer forma de religião organizada. Nos próximos 18 anos, ela buscou paz na natureza, escalando montanhas e trilhando desertos. 6 anos atrás, depois do dissabor do divórcio, ela redirecionou a sua espiritualidade.
ela começou a frequentar uma igreja metafísica perto da casa dela, na Califórnia. Na próxima parada religiosa de Rita foi a prática de rituais dos índios nativos da América do Norte. Depois, ela se envolveu com o budismo, no centro de meditação Espírito Rocha, onde participou de retiros, inclusive um que exigia 8 dias de silêncio absoluto. Hoje, Rita tem 50 anos de idade e sua peregrinação é refletida num altar, sempre em mudança, que ela tem em sua casa. No momento, tem no altar uma estátua de um anjo, uma garrafa com água consagrada numa vigília feminina, uma bola de cristal, uma pirâmide, uma imagem de bronze de Buda, uma vela votiva, uma oração hebraica, um cesto indígena minúsculo de 1850 e uma fotografia do lugar sagrado para Rita, uma árvore perto da sua casa. Aí está Rita e o seu drama e a sua peregrinação. Um retrato muito vivo do que acontece em nossos dias. Mas isto acontece porque há uma realidade em nós que é possível produzir essa situação toda desconexa, desesperada até. O pensador Chesterton, pensador inglês, falecido em 1836, escreveu livros profundos que marcam, inclusive, nossos dias. Ele fez a seguinte consideração, que é comum se supor que quando as pessoas param de crer em Deus, elas não creem em mais nada. E Chesterton disse que isto é um engano, isto não é verdade. Ele diz, a verdade é que quando as pessoas param de crer em Deus, ou perdem a crença em Deus, elas passam a crer em qualquer coisa. E não que param de crer e não creem mais nada. E nada poderia estar mais longe da verdade, a realidade nos mostra nos nossos dias isto. O ser humano tateando aqui e ali. Há um anseio que é básico no ser humano. Há um anseio que é fundamental. Está no ser humano, é inerente a ele e não vai embora. E se não for respondido adequadamente, haverá uma busca desesperada em todo que é lugar, mas sempre ficando aquém e sempre faltando. Como está lá dentro de você este anseio? Você já tomou ciência, já tomou consciência deste anseio? E é um anseio básico de todos os anseios que nós temos, e são muitos. Este é o anseio básico. Nós temos muitos anseios, e talvez haveremos de satisfazer alguns, e alguns certamente não serão satisfeitos. E poderemos viver bem, e poderemos ter uma existência equilibrada, e poderemos ter uma existência com nexo e sentido, se tivermos respondido ao anseio básico, porque todos os outros vêm depois destes. Todos os outros não têm a dimensão deste, porque este é básico, seu anseio básico. É sobre isso que Jesus está falando com seus discípulos, e é sobre isso em particular que ele trata com Filipe, que levanta aquele pedido diante de Jesus Cristo. Seu anseio básico é um clamor pelo suficiente. Filipe colocou muito bem. Filipe interrompe o que Jesus está dizendo. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele diz, quem me vê, a mim vê o Pai. E Filipe diz, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Como é bom quando nós estamos num curso, numa dada aula, e o professor expõe algo um pouco mais complexo, e ele pergunta, vocês entenderam? Como é bom ter alguém que levanta a mão e diz, eu não entendi. E todos nós agradecemos. Nós não levantaríamos a mão, não poderíamos revelar que não entendemos, e que a explicação passou por cima da nossa capacidade. Mas que bom que há alguém humilde e corajoso o suficiente para dizer, preciso de mais explicação. Sou muito grato a Filipe. Mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Mas veja a colocação de Filipe. Nos basta.
nos basta. Isto é, não precisamos mais nada se isto for atendido. Se tivermos isso, nós teremos o suficiente. O seu coração tem um anseio por aquilo que é o mais necessário, o mais básico. Qual é? Algo que basta, algo que, se eu tiver, então está atendido o que é necessário para a minha existência. Enquanto não chegarmos ao encontro daquilo que basta, nós haveremos de bater em tudo que é porta, e nosso coração vai correr daqui para lá, e haveremos de passar por todo tipo de experiência. Como é que está o seu coração? Já encontrou aquilo que basta? Ou estou falando nesta noite a um coração inquieto, a um coração perturbado, a um coração sem paz, a um coração sem significado para a existência, um coração que está carente, um coração que está vazio e, portanto, indo daqui para lá e até destroçando, quem sabe, a sua própria vida. Já chegou este basta ao seu íntimo. É um clamor pelo suficiente. Estava no coração de Filipe. Preciso, Senhor, tenho um anseio por aquilo que é suficiente lá dentro de mim. Algo está faltando em todos nós e estará faltando enquanto não tivermos aquilo que basta. Pascal, o pensador francês do século XVII, no seu livro Os Pensamentos, já falou sobre isto. Ele falou que há um abismo infinito dentro de nós. Um abismo infinito que nunca será ultrapassado por aquilo que é finito. E o que nós conhecemos neste mundo e tudo que podemos experimentar é finito. Então, depois de termos tudo, algo ainda estará faltando. Depois de termos tudo que é finito nesta vida, ainda haveremos de dizer, ainda o nosso espírito irá clamar por aquilo que basta. Um clamor por aquilo que é suficiente. Nós temos dentro de nós aquelas perguntas difíceis e inquietantes sobre de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde estamos indo e como devemos viver. E estas coisas borbulham dentro de nós enquanto nós saímos para a vida. E essas perguntas pedem algo que possa responder à altura todas elas e de uma forma coerente e satisfatória para que nós possamos encontrar descanso naquilo que basta. E é lamentável ver que o ser humano tem consciência disto e explora isto no ser humano. O próprio coisas que são antagônicas e tentando fazer uma maçaroca espiritual. Tudo passa, tudo vai. É um clamor pelo suficiente. É um clamor pelo ponto de parada. É um clamor naquilo que basta. Você já encontrou isto? Filipe queria isto. Lembre-se que não é só ele. É da natureza humana, é dos seus amigos, é da sua parentela. Todos eles estão buscando o que basta. O problema é que buscam no lugar ou naquilo que não pode ser suficiente. Seu anseio mais necessário por aquilo que é o mais necessário, é um clamor pelo suficiente, aquilo que basta. Seu anseio mais necessário, então, é inerente à natureza humana. Não é apenas seu este anseio. É comum a todo ser humano. O fato de ser humano levanta este anseio mais necessário. Filipe diz, mostra-nos o Pai. Algo que há dentro de nós. Lá dentro nós ansiamos por aquilo que basta. Mas nós ansiamos por aquilo que pode corresponder à essência de ser humano. Não somos uma máquina inerte, inorgânica. Nós somos seres espirituais, portanto relacionais, e nós queremos aquele que pode então se relacionar conosco de uma forma infinita que nós não somos, para que possamos chegar ao ponto que basta,
mas que possa também atender à carência da nossa alma. E Filipe diz: mostra-nos o Pai. Não nos mostre uma força metafísica, muito menos não nos mostre a natureza, nem nos mostre nenhum espírito evoluído. Mostra-nos o Pai. É inerente à natureza humana este anseio pelo mais necessário, o Pai. O ser humano, por décadas, não muito tempo atrás, entrou pelo caminho do materialismo. E tantos caminham pelo caminho do materialismo nos nossos dias, e por isso entram numa agonia muito grande, e a corrida é uma corrida sem fim, e nunca responde ao anseio humano, mesmo porque o material nunca será o Pai. É coisa, não é uma pessoa, e muito menos não é infinito. Mas aí está o ser humano cultuando o materialismo. E no culto ao materialismo há aqueles que entram pelo culto ao cientismo, aquela ideia, a ciência, ciência, ciência. Uma forma simplificada de se olhar o conhecimento humano, como se ciência fosse algo totalmente uniforme, concordante em todas as coisas. Em algum lugar, a ciência tem um trono lá onde senta alguém chamado ciência, e de onde emana toda a verdade, igualzinha, uniforme. Não, nós encontramos o ser humano tateando em conhecimento aqui e ali, concorda em algumas coisas, discorda em outras, e eles mudam as suas teorias. E a ideia, então, hoje já não se aceita mais que a ciência é uma mera busca da verdade final e que explica todas as coisas. No consumo popular ainda continua por inércia esta ideia, mas nos círculos intelectuais e filosóficos sabe-se que esta expectativa da ciência que surgiu naquele movimento do iluminismo já naufragou. Pensam-se em ciência hoje como algo pragmático, apenas alguma coisa para solucionar os nossos desafios do dia a dia. Mas as pessoas ainda têm este culto à ciência, culto à natureza. E então, como alternativa e busca desse desespero que nos trouxe o materialismo, o cientismo, uma verdadeira camisa de força que o espírito humano não aguentou, explode o espiritualismo em todas as formas. E o ser humano bate em qualquer porta. Quando ele perdeu a crença em Deus, ele passa a crer em qualquer coisa. Lemos a história de Rita, que lá na Califórnia, e é isso que nós vemos na televisão. E as pessoas falam de forma aparentemente muito sábia, elaborada, mas na verdade é um tatear de cegos que perdeu o Pai. Este anseio mais necessário é inerente à natureza humana. E uma das expressões mais angustiosas desta natureza humana que carece do anseio mais necessário ao fenômeno das drogas no nosso dia. É um problema espiritual. É por isso que nós não conseguimos vencer. Os países mais avançados e com recursos investem muito dinheiro em combate às drogas e têm recursos eficientes, mas não conseguem erradicar. Pelo contrário, ela é crescente. O ser humano, no seu anseio mais necessário, não encontrando o que basta, não tem como se livrar deste anseio inerente à natureza humana. E se ele não encontra o que basta, ele precisa de fuga, que acalme, que dê condições para enfrentar este mundo tão vazio, essa existência tão sem significado e tão incerta e tão finita. É inerente à natureza humana o seu anseio mais necessário. Mostra-nos o Pai. Todos nós queremos isto. Todos nós ansiamos pelo Pai. O Estado de São Paulo escreveu um artigo, anos atrás, 2002, que dizia o seguinte: na década de 60, em meio ao maremoto da secularização da sociedade, vários especialistas previram um declínio da fé e das religiões. Dizia-se que no final do século XX, o final do século XX seria marcado pelo ateísmo. Não foi o que ocorreu.
As décadas seguintes foram surpreendidas por uma estrepitosa onda de espiritualidade, de busca do transcendental. É inerente à natureza humana. Ninguém aguenta sem encontrar o Pai. É algo que está em você, está em todos. Estava em Filipe. Seu anseio mais necessário. O anseio por aquilo que basta. O anseio que está em mim, ser humano. Seu anseio mais necessário é satisfeito somente em Cristo, é o que a palavra de Deus diz nesta noite. Seu anseio mais necessário é satisfeito somente em Cristo, e graças a Deus, porque Ele responde ao nosso anseio, é em Cristo. E nesta noite você pode encontrar a resposta para o seu anseio mais necessário, como Filipe buscou e encontrou, e como a palavra de Deus revela nesta noite, você pode também encontrar. Jesus responde de forma inequívoca, clara, cristalina ao que Filipe pede. O Senhor Jesus, Deus revelado a nós de forma tão perto nesta encarnação em Cristo, não vem com mistérios místicos, metafísicos, enigmas. Ele vem com uma palavra clara, uma palavra que qualquer um pode entender. Ele diz ao que veio. Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Filipe, estou com vocês há tanto tempo, você pede para mostrar o Pai? Depois de eu estar tanto tempo convosco? Quem vê a mim, vê o Pai. Seu anseio mais necessário, aquilo que basta, está na natureza humana. Eu preciso de um relacionamento que está acima de todos os relacionamentos e que pode conversar e alimentar a minha alma. Eu preciso do Pai. Onde encontrar isto? Onde encontrar? Como encontrar? Os filósofos da antiguidade buscaram e analisaram essas questões dentro dos seus castelos filosóficos, a sua proposta, seu sistema. Platão, na antiguidade grega, entendeu que era impossível conhecer a Deus e que se alguém o conhecesse seria impossível descrevê-lo. Aristóteles falou da sua primeira causa, a causa das causas, a causa que não foi causada, e que nós entendemos que seria um tatear a pessoa de Deus aí, ainda que não é o Deus, ele não pensava como Deus que nós pensamos no cristianismo, na palavra de Deus. Mas ele falou sobre esta causa primeira, a causa das causas. Ele disse, é a causa não causada, mais desejada e desconhecida. Podemos conhecer ao Pai. É possível responder ao meu anseio mais necessário, mais básico. É possível que este anseio próprio a mim, ser humano, o anseio pelo Pai, possa ser respondido. Como poderíamos conhecer o Pai? O infinito, que responde, que transcende a este abismo infinito que está em mim, segundo Pascal. Como podemos conhecer o Pai? O garotinho estava desenhando na areia da praia e perguntaram a ele o que você está desenhando. Ele disse, Deus. E perguntaram então, mas ninguém sabe como Deus é, como você está desenhando. Quando eu terminar, todos vão saber. Como podemos conhecer o Pai? O infinito. Só há um modo. Nós, finitos, e muito mais agora, marcados pela derrota do mal e do pecado, certamente não podemos conhecer o Pai, a não ser que o Pai se faça conhecer. E a maravilha da palavra desta noite que nós lemos é que Deus, no seu amor e graça, se fez conhecer em Cristo. Glória a Deus por isto. Eu e você não precisamos andar em trevas. Jesus foi claro e categórico. Jesus não deixou dúvida. Estou com vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe, estou há tanto tempo com vocês e você me pede para mostrar o Pai. Como, Filipe? Como poderia o Pai se revelar a mim e a você? A não ser que Ele se tornasse um de nós.
E então, como aquele adulto que, para tornar mais inteligível uma explicação para uma criança, se coloca de joelhos, à altura, no olho da criança. Você quer ver o Pai? Você quer ver a Deus? Olha para Jesus Cristo. Você quer conhecer o Pai, o infinito, que responde ao seu anseio mais necessário? Vá aprender de Cristo e observar, contemplar a Cristo. Tome a palavra de Deus, conheça Cristo. Deus se tornou palpável. Deus chegou perto, muito perto. Deus não ficou longe da sua dimensão transcendente que nenhum de nós poderia ascender, tocar por nós mesmos. Deus desce à nossa dimensão finita e se torna conhecido em Jesus Cristo. Graças a Deus por isto. Você tem procurado conhecer o Pai? Você tem conhecido a Cristo? É o que Jesus diz. Quer conhecer o Pai? Conheça a mim. Nenhum de nós pode sair por aí argumentando como Aristóteles, como Platão. É impossível, é impossível. Não tem como saber. Tantos caminham no seu desespero ou por orgulho para não se submeter ao fato de que eles têm um anseio muito necessário. Escapam com explicações do tipo, não dá para conhecer. Não é verdade, diz Jesus. Quem quer ou quem quiser poderá conhecer. Quem vê a mim, vê o Pai. E a maior parte das pessoas que negam conhecer a Deus nunca se deram ao trabalho de ler os evangelhos e conhecer e examinar a Cristo. E aqueles que se dão esse trabalho certamente são transformados, nunca mais são os mesmos. Seu anseio mais necessário está dentro de você, faz parte de você, é o anseio por aquilo que basta e é satisfeito somente em Cristo, porque nele o Pai, o Deus eterno, se tornou conhecido. E se tornou conhecido, então, de que forma? Em amor, em graça. Chega a nós, nos nossos caminhos longe dele, caminhos vazios, caminhos carentes, para nos abrir a porta da presença dele em perdão, em reconciliação, para nos receber e nos dar o que é necessário. A presença dele e a certeza dela hoje para todos sempre. Seu anseio mais necessário é satisfeito somente em Cristo. Você já encontrou essa satisfação? Você já encontrou essa satisfação? Como o ser humano está desassossegado em nossos dias. Ainda recentemente eu lia o livro Mentes Consumistas. Uma pessoa não crente escrevendo de forma lúcida como as pessoas estão entregues ao consumo como uma forma de recompensa e satisfação espiritual. Mas isto levando elas, a autora psiquiatra escrevia, levando essas pessoas em nossos dias a dramas profundos e destrutivos. Consumo. Há um anseio pelo mais necessário. E o mundo nos diz que é isto ou aquilo. No caso do consumismo, ela aponta como isso se torna um vício, inclusive. Tão forte como o uso de drogas. Produz toda uma reação química na pessoa humana. Como produz também a crise de abstinência. Assim como o alcoólatra passa a tremer de manhã porque não bebeu. Aquele que não consumiu, depois que consumiu, comprou, precisa novamente, porque começa a ter a crise de abstinência. O coração humano, se não encontrar o Pai, é um coração doente, enfermo, destroçado. Mesmo quando possui todos os recursos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, nesta noite, o seu anseio mais necessário está respondida no Pai em Cristo Jesus. Você já encontrou esta resposta. Jesus disse, creiam pelo menos pelas obras. O caráter e as obras de Cristo são divinas. Nos revelam algo que não encontramos em lugar nenhum. Deus absoluto
é soberano, se revela em graça e amor. E quando você olha em Jesus Cristo, você encontra exatamente tudo isso. E aí você encontra o caminho, a volta à casa do Pai. Há alguém aqui nesta noite que ainda não respondeu, não encontrou resposta para o seu anseio mais necessário. Ah, não, é aquele relacionamento que falta na minha vida. Há um lugar para isso. E sendo conforme a palavra de Deus, não é errado. Mas não é isso. O que falta na minha vida é aquela coisa, aquele objeto. Talvez é um objeto legítimo, talvez é algo legítimo, um dia você poderá ter, mas não é isso. O anseio mais necessário não é isto. Cuidado com as cortinas de fumaça que o diabo e o mundo colocam. Ele confunde. E você começa a buscar em coisas e pessoas aquilo que eles não podem dar, enquanto o seu coração anseia pelo necessário, que não são estas coisas. É preciso humildade e quebrantamento apenas para o encontro com aquilo que é necessário. O ponto de parada. Isto nos basta. Você pode dizer que você já encontrou o ponto de parada? Sabe o que falta a você? É aquela viagem, aquele resort naquele país, naquele lugar. No Nordeste, no Sul do Brasil. E você diz, é isto mesmo. É isto que falta para eu encontrar o ponto de parada. Meu irmão, meu amigo, nesta noite, se você for fazer uma viagem pensando assim, não vá, não vá. Porque a volta será ainda pior do que a ida. Não posso ir? Pode. Mas vá somente depois que você tiver encontrado, antes daquilo, o que basta. Deus na sua vida. Aí as experiências têm seu lugar, no lugar devido. E não nos deixa a crise de abstinência.